Então, nossa aula de hoje tem como tema Teorema de Laplace. Para que serve o Teorema de Laplace? Ele serve para calcular determinantes. Lembrando que determinante a gente calcula só para matrizes quadradas, certo? Então, ele serve para a gente calcular ou determinar, né? Calcular determinantes. Lembrando que determinante a gente só calcula, só é definido para matrizes quadradas. Matrizes que o número de linhas e colunas são o mesmo. A gente fala que essa matriz é de ordem n. Só que olha só, como a gente tem outros métodos para matriz do tamanho 1 por 1, 2 por 2 e 3 por 3, a gente acaba utilizando, né, é mais conveniente utilizar o Teorema de Laplace apenas para a ordem no caso aqui é o nosso n, né, para a ordem superior a 3. Ou seja, quando o n for maior que 3, de 4 em diante, né, uma matriz de tamanho de ordem 4 para cima, certo? Então, ele serve para calcular determinantes de uma matriz qualquer de ordem n, mas como o método é mais longo, podemos dizer assim, mais complexo que o Teorema de Sarry, daquele de matriz 2 por 2, matriz 1 por 1, a gente acaba utilizando ele só quando para a ordem superior a 3, ok? Primeiramente, antes da gente aplicar o Teorema de Laplace, a gente vai falar um pouquinho sobre duas definições. A primeira é menor complementar. Não é todo livro que dá uma nomenclatura, aqui a gente vai utilizar a seguinte nomenclatura: menor complementar, e sempre vai dar a posição de qual elemento que ele quer que você determine esse menor complementar. Alguns livros utilizam um D maiúsculo e outros não dão uma nomenclatura específica, assim. Não é todo autor que usa o mesmo símbolo. Então, olha só. Menor complementar. O que vai ser o menor complementar? Ele vai dar uma matriz e ele vai pedir para você calcular, determinar o menor complementar de algum elemento dessa matriz. Ele vai dar esse elemento através da linha e da coluna, da posição do elemento. O que você vai fazer? Você vai excluir a linha e a coluna desse elemento e vai calcular o determinante da matriz formada pelos números que sobram. Vamos fazer um exemplo que é bem fácil de entender fazendo. Olha só. Vou pegar uma matriz já 4x4, porque depois eu vou utilizar a mesma para aplicar o Teorema de Laplace. Como ainda não estou falando nada de cálculo de determinante, observe que eu estou utilizando parênteses mesmo. Quando for determinante, tem que ser duas barras retas em volta da matriz. Então, temos uma matriz 4x4, ela é quadrada, e eu vou querer determinar o menor complementar do elemento 3, 1. Então, ele sempre vai pedir o menor complementar de algum elemento dessa matriz. No caso, eu pedi do elemento 3, 1. 3, 1 é o quê? Terceira linha, seria essa. Primeira coluna, é esse elemento aqui, o menos 1. Então, eu vou calcular o menor complementar do menos 1, né, que está na posição 3, 1. Como que a gente faz, então? Você vai excluir a linha e a coluna desse elemento. E vai calcular o determinante da matriz dos números que sobraram. Então, ó, vou montar uma matriz com esses números que sobraram sem riscar. E eu vou calcular o determinante dessa matriz aqui. Como era uma matriz 4x4 e eu excluí uma linha e uma coluna, ela ficou uma matriz 3x3. Agora, eu posso usar a regra de Sarry. Eu vou utilizar repetindo as duas primeiras colunas. Se fosse uma matriz, essa matriz primeira aqui, a original, fosse 3x3, a hora que eu faço esse processo, eu teria uma matriz 2x2 e assim por diante. A matriz do menor complementar é sempre um tamanho menor do que a inicial, sempre. Então, vamos lá. Método de Sarry, multiplicando para a esquerda. Lembrem que para a esquerda a gente altera o sinal. Então, 2 vezes 0 vezes 1 é 0 mesmo. 0 vezes 1 vezes menos 2 é 0 também.
Menos 1, 3 e 3 vai dar quanto? 3 vezes 3 é 9, vezes menos 1 é menos 9. Como tá para a esquerda, eu já vou alterar e vou colocar mais 9. Para a direita agora. 0 vezes 3 dá 0. Menos 1 vezes 1 é menos 1, vezes 1 é menos 1, mantém o sinal, porque tá para a direita. 2 vezes 3 é 6, vezes menos 2 é menos 12. E agora a gente calcula o determinante dessa matriz. 9 com menos 1 é 8, com menos 12 é menos 4. E esse é o menor complementar do elemento 3, 1. Recapitulando, pega a posição, encontra o elemento dessa posição, exclui linha, exclui coluna e calcula o determinante dos números que sobraram. Outra definição importante que a gente vai utilizar é cofator. O que seria o cofator? O cofator de um elemento também, a gente vai usar aqui o símbolo C e J, também tem que dar a posição, tá? Eu vou calcular o cofator de algum elemento da matriz, ele é dado por essa expressão aqui, por essa fórmula. Menos 1 elevado a I mais J, quem que é esse I mais J? As posições, linha e coluna do elemento em questão, vezes o menor complementar desse mesmo elemento. Ok? Então, eu vou utilizar novamente a mesma matriz que eu utilizei anteriormente, né? Vou utilizar novamente a mesma matriz, aquela matriz 4 por 4, que eu utilizei para calcular o menor complementar. Mesma matriz do exemplo anterior. E olha só, ele quer o cofator, vamos pegar aqui como exemplo, ele quer o cofator do mesmo elemento que eu usei para o menor complementar, 3, 1. Então, terceira linha, primeira coluna, esse carinha aqui. Como que eu faço para calcular o cofator? Vamos jogar nessa expressão. Menos 1, em cima é I mais J, 3 mais 1, 4. Vezes o menor complementar desse mesmo elemento. Então, o menor complementar da posição 3, 1. Menos 1 elevado à quarta. Sempre que o expoente for par, vai ficar 1 positivo essa expressão aqui, essa potência. Se o expoente for ímpar, vai ficar menos 1. No caso aqui, 1 positivo. E o menor complementar é o mesmo do exemplo anterior. Foi aquele que deu menos 4. Então, a resposta aqui é menos 4. Repetindo, então, o cofator ele vai dar a posição, você faz essa potência vezes o menor complementar do mesmo elemento em questão aqui, mesma posição. Agora, a gente já pode calcular o determinante de uma matriz através do teorema de Laplace, entendendo o que é menor complementar e entendendo também o que é cofator. Então, vamos lá, o mesmo exemplo. Peguei a mesma matriz, só que agora, olha, coloquei a barra reta. Significa que eu quero calcular o determinante dessa matriz. Como que a gente vai fazer, então, utilizando o teorema de Laplace? São 2 passos. Primeiro, você vai escolher uma fila dessa matriz. O que é uma fila? Uma linha ou uma coluna. Pode ser qualquer uma? Pode. A resposta vai dar a mesma. Mas uma dica bem importante, escolha aquela que tiver maior quantidade de zeros. Isso vai facilitar a nossa vida. Aqui poderia ser a segunda coluna ou a terceira linha. Vou escolher a terceira linha. Então, escolhe uma linha ou uma coluna que tenha a maior quantidade de zeros. O que o teorema de Laplace vai dizer? Que para calcular o determinante dessa matriz, que eu tinha chamado de matriz M, então o determinante da matriz M vai ser cada número da fila que você escolheu, no caso eu da terceira linha, cada um desses números multiplicados pelo seu respectivo cofator. Então, menos 1 vezes o cofator dele, lembre que a gente tem que pôr a posição, terceira linha, primeira coluna, 3, 1. O 0 vezes o seu cofator, que a posição é 3, 2. O 3 vezes o seu cofator, que a posição é 3, 3. E o 0 vezes o seu cofator, que a posição é 3, 4. Então, de novo, o teorema de Laplace diz, para calcular o determinante de uma matriz, basta você escolher uma fila, uma linha ou uma coluna e
pegar cada número dessa fila que você escolheu, multiplicar pelo seu respectivo cofator, conforme a sua posição, e somar todos esses produtos. Por que é conveniente escolher a fila que tem mais zeros? Olha só, eu não vou precisar calcular esse cofator, porque é vezes zero, então isso daqui eu já sei que dá zero. Eu não vou precisar calcular esse cofator, porque é vezes zero, eu já sei que essa conta dá zero, esse produto dá zero e esse também. Então, você escolher uma linha ou uma coluna com a maior quantidade de zeros faz com que seu trabalho, né, diminua. Fique mais curto aí o procedimento. Então, agora a gente vai precisar calcular o cofator 3,1, que a gente já fez isso anteriormente, tá? É o exemplo que eu fiz de cofator. Então, o determinante da matriz M vai ser menos 1 vezes. Esse cofator foi exatamente o que eu fiz no exemplo de cofator. Ele havia dado menos 4, mais 3 vezes esse cofator. Esse daqui a gente vai ter que calcular. Então, vamos recapitular aqui do ladinho. Como que eu calculo o cofator 3,3? Formulazinha, menos 1 elevado a 3 mais 3, que é 6, vezes o menor complementar dessa mesma posição. E como que eu calculo o menor complementar? Vamos lá. Eu vou pegar o elemento 3,3, que é esse aqui, terceira linha, terceira coluna, vou riscar a linha e a coluna dele. E vou calcular o determinante da matriz com os números que sobraram sem riscar. Quem são eles? 1, 0 e 2, 2, 3 e 1, 5, 1 e 3. Então, vou calcular o determinante dessa matriz. Por Sarri, vou repetir as duas primeiras colunas e vamos fazer esse determinante. Para a esquerda, mudo o sinal. 2 vezes 3, 6, vezes 5, menos 30, mudo o sinal. 1 vezes 1 vezes 1, mudo o sinal, menos 1, e 0 vai dar 0 mesmo. Vou pôr no mais 0 aqui, não faz diferença. Para a direita, 1 vezes 3 vezes 3, 9 positivo. 0 vezes 1 vezes 5 dá 0, tanto faz o sinal. E 2 vezes 2 vezes 1 dá 4. Somando tudo isso, a gente vai ter esse determinante, que é o menor complementar do elemento 3,3. Quanto que dá aqui? Menos 30 com menos 1, menos 31. Com 4 vai dar menos 27. Com 9 vai dar menos 18. Então, quanto que vai dar o cofator 3,3? O cofator 3,3 vai ser 1 positivo, porque o expoente é par, vezes o resultado do menor complementar, que é esse determinante que é menos 18. Então, ele deu menos 18. Voltamos aqui para o teorema de Laplace e coloco menos 18. E agora é só fazer os produtos primeiro e depois somar os resultados. Menos 1 vezes menos 4 dá 4 positivo. 3 vezes menos 18 dá menos 54. 4 com menos 54 vai dar menos 50. Então, o determinante dessa matriz M é menos 50. Novamente, teorema de Laplace, você multiplica cada número da fila escolhida pelo seu respectivo cofator e soma todos esses produtos. E com isso, a gente finaliza a nossa aula sobre o teorema de Laplace.